Devido até a provocação do Leandro na semana passada, a gente... Tá bom, pergunta, Leandro, tá bom, pergunta, calma, gente, calma. Eu esqueci que a gente está na época do politicamente correto, foi mal. Aí, assim, pra mim, provocação é coisa boa, né? Mas aí, vamos pegar aqui na obra de Isaquiel Moreira de Oliveira, o mesmo autor do livro Liberdade e Exclusivismo de vocês. Aí a gente tem aqui na página 48 do livro dele, Princípios e Práticas Batistas, uma abordagem histórica, até porque ele é historiador. Então, na página 48, a gente tem um comentário dele. Oi? Se você o quê? Não tenho. Ué, mas... 48, essa daí não tem página 48 não. É porque isso aqui surgiu semana passada, na provocação do Leandro. Não venho não semana passada. Tá. Então... Não, manda pra trás, não faz isso não. Olha, quem volta com ela é você, vai. Aí nesse caso, voltando pra cá, as primeiras confissões de fé se restringem a afirmar que a ceia deve ser ministrada a crentes, batizados, membros de uma igreja local, embora algumas delas afirmem que ela só pode ser administrada por presbíteros que tivessem recebido imposição de mãos para o ministério. O credo ortodoxo dos batistas gerais condena a transubstanciação. Vocês sabem o que é, né? Sim. Aquela do sacerdote, isso aqui transformou, beleza, né? A consubstanciação, vocês também sabem, né? Sim. Beleza? Transubstanciação é o... Transformar. Consubstanciação é misturar. Por exemplo, na transubstanciação, a hóstia e o vinho se transformam em corpo de Cristo. Exatamente. Na consubstanciação, há uma mistura, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo está naqueles elementos ali, mas não chega a ser o corpo de Cristo, o sangue de Cristo ali. Muda de uma coisa para outra coisa. A outra não, a outra é o seguinte: Cristo, de certa forma, o corpo de Cristo está ali misturado àqueles elementos. Entende? É como se assim, eu estou comendo pão, eu estou bebendo vinho, mas aqui também está o corpo de Cristo nesse pão e aqui está o sangue de Cristo nesse vinho. Na transubstanciação não está, entendeu? E aí, continuando aqui. Não, mas isso pode. Ele é. Hã? Não, isso não pode. Bem, depende da consideração da ceia que acontece na igreja de vocês. Não. Batistamente. Batistamente é um memorial. Então, isso aqui é o corpo, o pão simboliza o corpo. E simboliza, não é? Simboliza. A gente lê Paulo citando Jesus, ou lê o evangelista citando Jesus, e isto é o meu corpo. Jesus falando, não é o sacerdote dizendo, este é o corpo do Senhor. É Jesus falando. E o próprio Jesus, quando fala uma linguagem figurada. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido, e aquilo ali que ele está dizendo é o meu corpo, não era uma extensão do corpo dele, mas era uma outra substância. Voltando para cá, para o texto. O credo ortodoxo dos batistas gerais condena a transubstanciação e a consubstanciação e afirma que o pão e o vinho não devem ser dados a nenhum não batizado, descrente, profano ou herege. Continuando, no século XVII se generalizou a prática da ceia livre entre os batistas particulares. Vocês devem lembrar que batistas particulares são aqueles de orientação calvinista e os batistas gerais de orientação arminiana. Beleza? E preparei, Roseli, uma playlist falando
sobre esse assunto a partir de um dicionário. É uma playlist chamada Teologia Soft. Eu leio o significado dessas palavras relacionadas à teologia histórica numa playlist. Se você quiser, você pode ir lá no meu canal, Teologia Soft, beleza? Ou, né, você espera eu lembrar de mandar para você tudo, porque eu geralmente eu mando o que eu posto. Já botei calvinismo, botei arminianismo, né? Então vamos lá. Qual é o nome do vídeo que você me falou que fez? O vídeo, assim, como anda a saúde emocional do seu pastor. Como, se puder, dá uma curtida e compartilha com o pessoal. Como anda a saúde emocional do seu pastor, exatamente. E aí, em relação a esse caso aqui, no século XVII, se generalizou a prática da ceia livre entre os batistas particulares, sendo o assunto tratado na Assembleia de 1689, com posição quase unânime sobre o assunto, havendo restrições apenas quanto à membresia livre, uma vez que John Bunyan defendia as duas práticas. John Bunyan é o autor do livro Peregrino, né? Considerado por alguns como batista e por outros como congregacional. Talvez a sua posição liberal sobre este assunto tenha levado batistas a rejeitá-los em suas hostes. Continuando aqui, deixa eu ver, o grande Charles Haddon Spurgeon foi um dos líderes que favoreceu a ceia livre, tanto assim que em 1861 o Conselho do Tabernáculo Metropolitano, esse tabernáculo metropolitano foi o nome dado à igreja pastoreada por Spurgeon. O Conselho do Tabernáculo Metropolitano determinou: será legal para os membros da igreja ou sociedade admitir para a comunhão da ceia do Senhor, não para a membresia, qualquer pessoa professando arrependimento perante Deus e fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que tal pessoa não tivesse sido batizada por imersão. Também favoreceram a ceia livre os notáveis líderes que tanto contribuíram para a organização e continuidade da Aliança Batista Mundial, Alexandre McLaren e John Clifford. Por outro lado, os batistas sandemanianos, uma nota aqui embaixo, devem seus princípios a Archibald MacLean, que defendeu que tanto a doutrina quanto a prática da verdadeira igreja devem ser retiradas literalmente e em detalhe do Novo Testamento. O nome vem de Robert Sandeman, genro de John Glass, que fundou uma seita da qual veio MacLean. Continuando aqui, por outro lado, os batistas sandemanianos da Escócia, na segunda metade do século XVIII, tinham como um de seus princípios a ceia restrita. Os batistas do sul dos Estados Unidos, em seu relatório da Comissão sobre Fé e Mensagem Batista de 1925, não falam sobre ceia livre ou restrita, mas apresentam uma ideia bastante restrita quando afirmam que na ceia do Senhor os membros da igreja, pelo uso do pão e vinho, comemoram o agonizante amor de Cristo. Então, não sei se deu para vocês perceberem que historicamente, lá atrás, pelo que a gente observa aqui das obras citadas por Zaqueu Moreira de Oliveira, obras antigas, a gente vai reparar aqui que lá no início se praticava a ceia livre e não havia uma forçação ou uma insistência ou uma ideia fixa de que deveria ser restrita ou ultra restrita. Peguei esse dado aqui. Mas vocês querem comentar alguma coisa antes de ir para outro livro ou não? Tranquilo? Como diria o filósofo, suave? Fala, Leandro. Porque a gente está sempre essa questão da ceia restrita, a gente tem que voltar no processo anterior, da questão do batismo. Saduzado.
passar de uma membresia, de um curso de membresia, se batizar e depois tomar a ceia. Nessa época existia também isso ou não? Bem, Ou ele não fala, ele só fala da questão da ceia? a gente observa que assim, a classe de catecúmenos é uma outra história. Nasce num período daí da história da igreja que assim, há uma preocupação em relação à formação do crente. Entretanto, aqui o que a gente está vendo é aquele assunto da ceia ser livre ou restrita. E foi até para isso que eu me preparei. E aí, em relação. Aí assim, quero chegar ao nível de poder vir na mente também a resposta, mas por enquanto, né, eu tenho que ler. Aí, quando tá rindo, rapaz, queria tanto estar no Matrix, né, botar um negócio aqui, pai, aprender karatê, ó. Aí, voltando para cá, agora nem lembro se era karatê ou kung fu ou taekwondo a arte marcial, mas nada a ver, né, gente? Eram os 3? Então tá bom. Aí, tá velhinho também para lembrar de Matrix, mas voltando para cá, a gente percebe que assim, pelo que a gente observa, a restrição era que não fosse, batendo mais aqui na tecla, né? A restrição, primeiro, é que não fosse ministrado por alguém que não recebesse imposição de mãos para o ministério. Depois, e está falando de ministério, está falando de presbítero, não está falando do ministério de todos os crentes, né? E aí a gente vê que o credo batista afirma que o pão e o vinho deve ser dado a nenhum não batizado, nem descrente, profano ou herege. Lá para o século XVII se generalizou a prática da ceia livre entre os particulares, que em 1689, composição quase unânime sobre o assunto, havendo restrição apenas para a membresia livre, ou seja, membro. Então assim, tem que ser membro de igreja. E no caso, Charles Spurgeon, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, os líderes da Aliança Batista Mundial, entre 1800 e 1900 e pouco, também. E deixa eu ver aqui. Será que o Marcos tinha esse livro, professor? Será que o Marcos tinha esse livro? Não sei. Mas aí é questão de vocês procurarem, né? Pode tirar a fotinha? Tá, pode tirar. Aí tem como eu ir lendo assim, só para a gente não deixar de ler, para tirar a foto? Então tá, beleza. Aí, em relação à questão da ceia restrita, veio por influência desses batistas sandemanianos que surgem de um contexto sectário distinto dos batistas, beleza? E aí os batistas do Sul, no seu relato da comissão sobre fé e mensagem batista de 1925, não falam sobre ceia livre ou restrita. Então não sei se deu para perceber que assim, até 1925 não há tanta essa ênfase na ceia restrita, a não ser por esses batistas aqui dessa linha mais sectária, beleza? Conforme a obra de Zaqueu Moreira de Oliveira, eu li da página 48 à página 49, não tirei da minha cabeça, não falando isso pela confiança ou desconfiança de vocês, mas porque alguém está me assistindo, eu quero deixar claro de onde eu estou tirando a informação. Esse aí é do Zaqueu Moreira também? Isso, Zaqueu Moreira de Oliveira, exatamente. Aí, agora eu vou pegar, né, o comentário do pastor Júlio Oliveira Sanches, do livro Ortodoxia Batista. E não vou discutir a questão do termo ortodoxo, nem nada disso, outra coisa. Oi? Então, aí na página perdão, na página 71, eu vou ler trechos dos seus comentários. Isso aqui acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Vamos pegar aqui os comentários do pastor Júlio. Há certos aspectos de nossa doutrina que hoje são de difícil análise. Tantas foram as mutações, tantos os conceitos emitidos,
tão grande a ação de um falso posicionamento doutrinário que não há como estabelecer um elo comum entre as igrejas e os pastores. Repetimos que uma interpretação errônea da liberdade em ser batista tem nos causado sérios prejuízos. O nome batista possui néctar especial, que atrai não só abelhas, mas também marimbondos e besouros. E todos se abeberam da flor como se abelha fossem. Todos se abeberam da flor como se abelha fossem. Pelo menos tentam emitir o mesmo zumbido para enganar os incautos. O resultado só aparece quando do produto final. Em lugar do saboroso mel da harmonia espiritual, terminamos por provar o fel de uma denominação dividida que mais se assemelha a um tapete multicolorido pelas distorções doutrinárias. Quem se arrisca a separar as cores corre o risco de ser incompreendido, classificado como quadrado e retrógrado. Não são muitos os que estão dispostos a enfrentar esta luta aparentemente inglória. E alguns até já ensarrilharam as armas com a desculpa de Elias quando disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Continuando aqui, felizmente ainda cremos que podemos contar não só com 7.000, mas com 70 vezes 7.000 crentes fiéis à obra e à sã doutrina. Se tal não fosse verdade, aqui não estaríamos tentando reflexionar a nossa posição doutrinária, buscando limpar as fontes, a fim de que as cristalinas águas do verdadeiro agir divino descendentem os nossos rebanhos, às vezes cansados e famintos de boa alimentação que só a palavra de Deus pode oferecer. O assunto deste momento não deveria ser objeto de reflexão, já que pelo tempo de vida cristã de nossa denominação no Brasil, igrejas e pastores deveriam ser mestres no mesmo. Todavia, como nos demais casos, a experiência se revela profundamente trágica. Difícil será encontrar procedimento idêntico em todas as igrejas. Aqui a influência doutrinária do pastor é fundamental. A ele cabe toda a responsabilidade dos desvios doutrinários e das errôneas interpretações da igreja. Casos há em que a igreja compartilha da fraqueza doutrinária do pastor, mas quando o assunto é a ceia do Senhor, a responsabilidade é exclusivamente pastoral. Ao pastor cabe a responsabilidade em preparar o ambiente espiritual e doutrinário para a celebração da ceia do Senhor. Levar o povo à reflexão, à busca da verdadeira comunhão com Deus, à súplica do perdão, ao sincero arrependimento e depois à participação, se constituem responsabilidade pastoral. Esta busca espiritual, elemento que há de ser comum em todos os cultos, não pode ser objeto de desvio doutrinário, emocionalismo e muito menos dependência do celebrante. Cada participante precisa permanecer racionalmente normal para compreender o significado da mensagem. Ao instituir a ordenança, apesar do ambiente e das verdades transmitidas, Jesus não apelou ao emocionalismo dos discípulos. Caso assim procedesse, Judas não teria traído, teria ficado chorando as tristezas do momento. O que se espera é que o culto seja racional, inclusive no momento da ceia do Senhor. Requer-se que a afirmação doutrinária esteja presente em todos os cultos memoriais, reafirmando o verdadeiro significado da morte de Cristo por nós. Não é tarefa do pastor fazer o povo chorar, tampouco derramar na palma da mão algumas gotas do que sobrou no cálice e induzir o povo a sentir as dores dos cravos, mas sim conduzi-lo à verdadeira comunhão com Deus. Esta pode gerar lágrimas, mas nunca desequilíbrio da mente e da razão. Infelizmente, o ambiente em que se celebra a ceia, o clima espiritual que antecede a participação dos membros da grei e as sequelas que se seguem, propiciam ao celebrante terreno fértil para semear os mais variados conceitos doutrinários nas mentes dos fiéis. Há um certo ambiente de penumbra e penúria espiritual que rouba do salvo o verdadeiro significado de tão bela ordenança estabelecida pelo Senhor para a sua igreja. Mais uma vez, repito,
O celebrante, no caso, o pastor, é o grande culpado pelos desvios doutrinários. Então a gente aqui falou sobre a ceia na história e falamos sobre o estarrecimento do pastor Júlio Oliveira Sanches quanto àquilo que se tornou a ceia do Senhor, principalmente no ambiente batista nos dias de hoje. Para a gente não ficar com um vídeo longo, eu vou pegar esses tópicos aqui. No Facebook eu não vou mexer, porque assim, eu estou tão feliz que o sinal tá bom. Tá bom. Deixa ele quieto. Mas no YouTube eu vou... Foi? No YouTube, mas eu não vou arriscar botar vídeo no YouTube não, porque se cair aqui eu tenho reserva aqui, então não confio. Confiar só em Jesus. Aí, em relação a esse caso aqui, a gente agora vai falar sobre o nome, né? Considerações acerca do nome da ceia do Senhor e das interpretações acerca da ceia do Senhor, que é onde já perceberam, né, que o pastor Júlio é contundente, ele vai na canela. Deu para perceber, não deu? Então vamos lá. Deixa eu fechar.